mas nós vamos meditar sobre Abraão, o amigo de Deus. Abraão é chamado amigo de Deus 3 vezes. Detalhes, em nenhuma delas no livro de Gênesis. No livro de Tiago, no livro de 2 Crônicas e no livro de Isaías aparece Abraão, amigo de Deus. E é muito interessante essas 3 vezes que aparece. A primeira delas nós vamos ler em Isaías 41:8. Cada uma tem uma revelação. Em Isaías 41:8 é a eleição. Em Tiago 2:23 é a justificação. E em 2 Crônicas 20, versículo 7 é a herança. Glória a Deus, é muito legal, muito legal. Nós vamos aprender muito nessa noite. São 10:09. Não se preocupe, a lista vai acabar no 9:30. Eu não vou passar do horário, em nome de Jesus. Se precisar mais tempo, a gente deixa para outro dia. Isaías 41:8. Isaías 41:8, vamos começar. Quando é a primeira vez que eu creio que dentro da sequência mais lógica e mais certa para entendermos por que Abraão foi considerado amigo de Deus 430 anos antes da lei ser dada e os homens começarem a se julgarem justos por causa da lei. Deus pega e chama Abraão 430 anos antes. Ele nunca pôde praticar a lei, pois a lei não existia. E Deus achou Abraão e disse: esse homem é meu amigo, porque ele crê em mim, de acordo com a minha justiça e não a dele. E consequentemente, ele fica justo. Amém? Vamos lá, vamos aprender através da palavra. Essa galera é muito feia. Isaías 41:8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi. Jacó é o terceiro filho, Abraão, Isaque e Jacó. Jacó significa suplantador, aquele que pegou no calcanhar do irmão Esaú para tentar sair primeiro, não conseguiu. Na primeira oportunidade ele compra o direito de primogenitura de Esaú. Quando Esaú estava morto de cansado, esfomeado, Esaú pede: me dá uma comida, senão eu vou morrer. Jacó falou: te dou, mas tem uma coisa, vais me dar o direito de primogenitura. Esaú vende o direito de primogenitura e Jacó se torna o primogênito. Portanto, não aparece Deus em Abraão, Isaque e Esaú. Deus em Abraão, Isaque e Jacó. E Jacó, quando luta com o Senhor no vale de Jaboque, naquele vale ali no ribeiro, ele luta com o anjo do Senhor, que era Jesus, a noite inteira. E nessa luta ele tem a sua perna machucada. E ali Deus muda o nome dele de Jacó, suplantador, para Israel, príncipe de Deus. Mas tu, é Israel, que é Jacó, o nome mudado, o nome príncipe de Deus, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Descendente de Abraão, meu amigo. Essa é uma das 3 vezes que Abraão é chamado amigo de Deus. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, meu querido, nesse momento. Senhor, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pela comunhão, pela adoração. Obrigado pelas músicas, pelos músicos, pelos levitas, pelo ministério de louvor. Obrigado pelo novo cântico que está em nosso coração. Obrigado que a nossa boca agora, Senhor, se encheu de louvores, de adoração que procede do nosso novo coração, meu Pai. Ó Deus, muito obrigado pelos dízimos e ofertas que teu povo entregou com tanto amor e carinho para a tua obra. Obrigado pelo ministério infantil que está cuidando das nossas crianças. Obrigado pela tua palavra que acabamos de ler. Obrigado pela palavra em línguas com interpretação. Obrigado porque tu declaraste: Abraão é teu amigo, para nós termos ele como nosso pai na fé, como nele sermos benditos. Ó Deus, todas as famílias da terra nos ensinam nessa noite, nos mostra, Senhor, a revelação contida em tu chamares Abraão de teu amigo 3 vezes. Em nome de Jesus, me declaro totalmente dependente de ti. Tudo que queira tentar atrapalhar, nós repreendemos e anulamos em nome de Jesus. Orando nesse nome maravilhoso, nós não cansamos de te aplaudir, Jesus, maravilhoso. Obrigado, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode sentar, meu querido, minha querida. Queridos, o nosso Deus é um Deus de aliança. A primeira aliança é a aliança com Adão, no jardim do Éden. Adão quebrou a aliança. E então Adão, em Gênesis capítulo 6, ele faz uma aliança com Noé. Noé vem a falecer e Abraão se torna agora o terceiro componente. E Abraão agora
Deus faz uma aliança com Abraão, aliança adâmica, a aliança com Noé e a aliança abraâmica. Nós vamos ver que Abraão, repito o que falei ainda há pouco, viveu 430 anos antes de Moisés ter recebido a lei no Monte Sinai, mas Abraão já andava com Deus, Abraão já amava a Deus, e Abraão sabia no seu coração que o melhor de tudo, ele era amado por Deus. Deus chamou ele de amigo, Deus chamou ele, eu te abençoarei. Deus chamou ele de Ur dos Caldeus, ele foi de Ur dos Caldeus, onde morava com a sua família, foi para Harã, e de Harã ele vai até Canaã. Eu estava fazendo os cálculos lá em casa, no mapinha que tem no final de todas as Bíblias, e aí tem uma escalazinha lá, né? Tantos centímetros equivale a tantos quilômetros. Abraão, de Ur dos Caldeus, onde ele morava, até Harã, dá mais ou menos uns 1000 quilômetros. Com 75 anos de idade, ele, Sara, Ló e as pessoas que estavam com eles andaram até Harã, uns 1000 quilômetros, mais de Harã até Canaã, até lá na Terra Prometida. Eles foram até a Terra Prometida, foram mais 1000 quilômetros. Era muito longe, eles andaram muito. O Senhor renovou as forças, abençoou Abraão. E Abraão, a Bíblia fala que ele foi: mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. E Deus colocou a primeira vez que eu quero citar Abraão como meu amigo, ele coloca dentro de uma escritura que está escrito sobre a eleição. Eleição. Efésios, mas antes disso eu vou ler um versículo que, meditando hoje lá em casa, antes de vir para cá, eu achei um versículo lindo. Olha só, que coisa interessante que eu vou ler para vocês. Sofonias existe na Bíblia. Sofonias, não é sanfonias, não é sanfona, tá? Sofonias é um dos profetas menores. O livro tem 3 capítulos, é antes de Ageu e depois é Abacuque. Piorou, mas tudo bem. Sofonias, capítulo 1, versículo 12. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Deus falou: as pessoas que dizem que eu não faço bem e eu também não faço mal, estão totalmente desagradáveis a mim. A Bíblia fala que Deus fala, vou ler de novo: naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho, ou seja, eles estão embriagados e dizem no seu coração carregado de embriaguez: o Senhor não faz bem nem faz mal. Então quem fala: eu creio em Deus, mas creio que Ele não faz bem nem faz mal, é a vontade dEle, é o destino, seja o que Deus quiser, Deus não faz bem, não faz mal. Deus fala assim: quem age assim, no Antigo Testamento, porque no Novo Testamento Jesus nos protege, mas quem age assim está debaixo do castigo de Deus, como Israel estava. Eles disseram: Deus não faz bem, nem faz mal. Então a Bíblia fala categoricamente que Jesus é a perfeita expressão do Deus Pai, amém? E Jesus só fez o bem. Quando você lê o Novo Testamento, Jesus fala: eu estou no Pai e o Pai está em mim. O que eu faço é o que eu vejo o Pai fazer. O que eu falo é o que eu vejo, ouço o Pai falar. Eu sou a perfeita expressão do Deus Pai. Ele falou para os discípulos: quando vocês me veem, vocês veem o Pai. E quando você vê Jesus, Ele só curou os enfermos, amém? Nunca Ele colocou uma enfermidade, Ele só curou as enfermidades, amém? Só curou. Jesus nunca colocou. Chegou um cara para Ele: Jesus, eu estou com um problema aqui. Pois é, agora tu vai ficar com mais um problema. Não, Jesus recebia as pessoas com problema e elas saíam completamente curadas. Os leprosos, que eram a lei, dizia que o leproso não podia andar no meio do povo, e se ele chegasse perto do povo, ele tinha que ficar gritando: leproso, leproso. No Antigo Testamento, por causa da lei, se o leproso tocasse em alguém, aquela pessoa ficaria imunda. Talvez não pegasse lepra, mas ficaria imunda por ter tocado num leproso, e provavelmente podia até pegar a lepra dele. Jesus, quando desceu do monte, do sermão do monte, o leproso chega para ele e fala: Senhor, se tu quiseres,
Ele não falou se tu pode, ele sabia que Jesus podia, mas ele perguntou se tu quiseres. E Jesus falou, quero ser limpo. E imediatamente ele foi limpo. E Jesus tocou no leproso. No Antigo Testamento, por causa da lei, quem tocava no leproso ficava imundo. Jesus, por causa da sua graça, tocou no leproso, não ficou imundo, mas o leproso ficou curado. Amém? Jesus só fazia o bem. Jesus nunca fez o mal. Nunca fez o mal para ninguém. Amém? Nunca machucou ninguém. Nunca acusou ninguém, nunca condenou, nunca julgou ninguém. A Bíblia fala então que as pessoas que falam, Deus não faz bem nem faz mal, Deus fala, esses merecem o meu castigo. Eles foram castigados na cruz do Calvário, Jesus levou o castigo deles, para que agora, nós, crentes neotestamentários, tenhamos a revelação perfeita do Senhor. O Deus que nós servimos é um Deus de amor e que só faz o bem, amém? Mesmo que eu não mereça, Ele faz o bem, porque o seu Filho Jesus, por tudo aquilo que eu não merecia, por tudo que eu fiz errado, por todos os meus pecados, Jesus pagou o preço naquela cruz, ficou pendurado entre o céu e a terra, no final da sua parte ali na cruz, aquelas 6 horas terríveis. Ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe, você conhece a Bíblia, Jesus nunca havia chamado Deus de Deus, ele sempre chamou de Pai, mas na cruz ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? E ele fala alto, para que eu e vocês saibamos, se Deus fez Jesus se separar dele, é porque quando Jesus se separou de nós, nós nos aproximamos de Deus de uma vez por todas, amém? Aquele que entra pela porta chamada Jesus, é acolhido por Deus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e no momento que Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor nos acolheu, nos recebeu a todos, porque Jesus foi desamparado por amor de nós, para que nós possamos ser recebidos por Deus. Jesus não tinha pecado, Ele se fez pecado por amor de nós, para que nós que tínhamos pecado, não tivéssemos mais pecado, porque Jesus levou todos. Deus só faz o bem, levou os nossos pecados naquela cruz através de Jesus, levou as nossas enfermidades, como lemos ainda há pouco, pela sua pobreza nós nos tornamos ricos. Então tudo que era contra nós, o castigo que estava contra nós, Jesus levou tudo. E agora você não pode dizer Deus é neutro, você não pode dizer Deus não faz o mal, mas também não faz o bem. A frase completa é, por causa de Jesus, Deus não faz o mal e só faz o bem, pois toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança ou sombra de variação. Tudo que é bom vem do alto, toda a bênção vem do alto. E você, meu irmão, descansa no Senhor, confia nele. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, a benignidade da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém? Quando Deus criou o homem, quando Deus criou o céu e a terra, quando Deus criou isso tudo, vamos imaginar uma coisa bem prática. Quando essa igreja foi feita, eles sabiam que eles tinham que colocar 2 portas de emergência, a minha direita e a minha esquerda, e uma porta de saída adequada para que o bombeiro aprovasse. Esse prédio é um prédio seguro, tem praticamente 4 saídas, com a largura maior do que a largura mínima. Então aí o bombeiro fala, não, se acontecer algum problema, as pessoas poderão evacuar tranquilamente. Quando Deus criou a terra, criou os animais, as plantas, e o final de tudo, quando já estava tudo pronto, para que o homem não precisasse se meter em nada e recebesse tudo pronto, Deus criou o homem e depois a mulher. Quando já estava tudo pronto, no 6º dia, o homem e a mulher foram criados no 6º dia, já estava tudo pronto para o homem habitar e reinar em algo tudo preparado para ele. Deus criou Adão e Deus criou Eva. E a Bíblia fala, antes disso tudo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Aí você vai para 1 Pedro 1, 19 e 20 e fala
que o cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Repete em Apocalipse 13:8. Aí você vai para João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, disse Jesus. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça. E tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aí você pega e vai para 1 João 4:10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Não. Mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém? A Bíblia fala que quando nós entendemos isso, nós nos tornamos muito mais resistentes ao pecado, porque a Bíblia fala, aquele que ama o mundo, não, a Bíblia fala assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, ponto. Aquele que ama o mundo que no mundo há, é porque o amor do Pai não está nele, não é o amor ao Pai, é o amor do Pai. Se primeiro eu reconheço que Deus me amou primeiro, me escolheu, me elegeu, mandou o seu Filho Jesus antes de me criar. Ele já mandou uma porta de emergência, já mandou um socorro, se eu viesse a ter necessidade, provando o seu amor e o seu cuidado para comigo. Se eu me apropriar desse amor, eu serei muito mais resistente ao diabo, serei muito mais resistente ao pecado, porque o diabo é o maior interessado em que você ache que Deus não faz bem, também não faz mal, que Deus é neutro. Então, quando Jesus foi batizado nas águas por João Batista, ele sai do Rio Jordão, o céu se abre, uma voz é ouvida, o Espírito Santo vem sobre Jesus, e o que o Senhor nosso Deus fala? Este é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus sai dali pelo mesmo Espírito, é levado ao deserto, jejum 40 dias e 40 noites, e depois vem o diabo para tentá-lo e fala assim, se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se és o Filho de Deus, pula do pirata. Se és o Filho de Deus, e prostrado me adorar, e daí os reinos desta terra e a sua glória. O que o diabo não falou para Jesus? Olha o reloginho. O que o diabo não falou? Se és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. E o que ele ouviu lá no Rio Jordão? Este é meu Filho amado em quem me comprazo. E assim como Jesus é, 1 João 4,17, assim como Ele é, nós também somos nesse mundo, amados por Deus. Quem não quer que você seja amado, ou melhor, quem não quer que você conscientize-se, tome posse e resolva no teu coração que você é amado por Deus, é o diabo. O diabo vai tentar deixar você sempre na dúvida. Será que Deus me ama? Mas eu sou tão falho, eu piso na bola, eu fiz isso, fiz aquilo. Quanto mais você se achar incapacitado e duvidar do amor de Deus, mais fragilizado a continuar pisando na bola você vai ficar. Mas quando você para e toma posse, Senhor, é o teu amor, está na palavra, está lá, eu tenho escutado na igreja, eu tenho lido, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado, Senhor, não é o meu amor, é o teu, Senhor, então se é o teu, então me enche do teu amor, e quando você tomar posse do amor de Deus por você, você vai vencer o diabo com muito mais facilidade, vencer o pecado, vencer o vício, vencer tudo, porque é assim que funciona, porque é a glória de Deus, amém? Não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito do Senhor. Então é um pouco o contrário do que muitos aprenderam. Assim que funciona. Pessoas que tentam na força. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É no fluir do Espírito. É na graça de Deus. O apóstolo Paulo fala, eu trabalhei muito mais do que todos os outros. Não eu, a graça de Deus em mim. O apóstolo Paulo fala, não é mais eu que vivo, Cristo vive em mim. E quando eu tenho fraqueza, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo fala, às vezes eu vou flutuando. É como Pedro olhou para Jesus, como ele é, assim também somos nesse mundo, e começou a andar sobre as águas, amém? Você olha para Jesus, para a obediência dele, para o amor dele, para a eleição dele para você, e você olha e você se apaixona cada dia mais, e o pecado não tem domínio, o amor ao mundo cai por terra, você começa a amar a Deus, a adorar a Deus, sabendo que Ele te amou primeiro, Ele te escolheu, Ele te ama, Ele te abençoa, louvado seja o nosso Deus, amém? Esse Abraão, meu amigo que eu elegi, glória a Deus, aplauda o Senhor, meu amado, glória a Jesus, glória a Jesus. Segunda vez, Tiago 2,23, vamos lá, Tiago 2,23, cara, se você, uma vez um pastor amigo meu, não tem James na Bíblia em português, o pastor americano. Falei, pastor, o que você está procurando? Estou procurando James. Pastor,
James em português é Tiago. Então, para quem pegar uma Bíblia em inglês e procurar Tiago ou Tiago, nunca vai encontrar. Tiago é James. Para que simplificar se dá para complicar, né? Tiago 2:23. Tiago 2:23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amém? Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão, simplesmente agora, para completar isso, para ficarmos mesmo afiados nisso, Romanos 4. Romanos 4. Essa passagem é fantástica. Romanos 4, 6. Romanos 4,16, digo. Romanos 4,16. Vamos lá. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. O grande problema do Antigo Testamento é que durante 1500 anos os judeus confiaram neles, na justiça própria, na sua santidade, em cumprir um conjunto de regras e nisso impressionar a Deus. E Deus falou: eu não atentei para essa aliança. E quando Jesus veio a essa terra, os 1500 anos se quebraram, se acabaram, e ele falou: a lei e os profetas vigoraram até João. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então Jesus Cristo agora quer trazer novamente, trouxe a nação para a aliança de Abraão. A aliança que tirou eles do Egito foi a aliança de Abraão. No Monte Sinai, só coisa ruim começou a acontecer. Eles não tinham morrido nenhum. Quando eles começaram a confiar na justiça própria, depender deles e deixaram de depender de Deus, começou a dar tudo errado para eles. Mas agora Jesus veio e disse: agora eu vou restaurar a aliança de Abraão. E agora, a aliança de Abraão é crer e ser justificado pela fé. Mas ao mesmo tempo, você vai estudar a fé de Abraão. Ele não era um super, hiper, mega herói da fé. Deus chama ele da cidade dele, ele vem. Amém, glória a Deus. Teve fé para sair. Deus chama ele quando ele está ali com Ló e fala: Abraão, deixa Ló escolher primeiro e depois eu cuido de ti. Ló escolheu as campinas do Jordão, Sodoma e Gomorra, um lugar regado, um lugar verde. E Abraão olhou, sobrou para ele o deserto. E Deus falou: calma, Abraão, calma que eu estou contigo. Para onde tu olhares, para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, tudo que teu olho alcançar é teu. E eu vou fazer essa terra melhorar, porque era um deserto. E depois Deus vai dar um jeito nela, a gente vai falar isso no finalzinho. Abraão andou pela fé e tomou posse da terra. Mas chega fome na terra de Canaã. A fome era grande e Abraão foi para o Egito. E Deus já havia prometido para ele que ia protegê-lo. Quando ele chega, vai entrar no Egito, ele olha, sacou. De repente ele mandou alguém na frente para saber como é que era o clima lá. Ó, lá quem manda é Faraó, e Faraó tem um harém, gosta de mulheres bonitas. E a Sara, eu acho que vai cair nas graças de Faraó. E Abraão olha para ela assim: Sara, eu sei que és mulher muito linda. 65 anos de idade ela tinha. Eu sei que és mulher muito linda. Mente que és minha irmã. Lá na frente Abimeleque fala: não minta mais. Abraão falou: tudo bem, eu não minto mais. Ele mentiu. Mente que és minha irmã. Por que Abraão mentiu? Porque ele ficou com medo de Faraó. Ele disse, Deus falou para ele: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, estarei contigo, parará. Deus falou: eu vou te proteger, vou te manter, vou cuidar de ti. Abraão ficou com medo de Faraó e mentiu que Sara era a mulher dele. E Deus falou: ele é o vosso pai na fé. Ele é meu amigo, porque apesar de ele creu em mim, creu na minha justiça, viu o meu dia. A Bíblia fala que Abraão viu o dia do Senhor. Ele viu Jesus praticamente sendo crucificado, quando ele matou aquele carneiro no lugar de Isaac. A Bíblia fala que Abraão viu o meu dia e se alegrou. O dia do Senhor é a crucificação. Abraão cria no sangue de Jesus. Ele lá no começo da sua história, ele sacrifica animais. Ele vê o Senhor se manifestando como um fogareiro e uma tocha pelo meio dos animais que ele havia partido. Abraão tinha uma aliança com Deus, mas
como todas as pessoas dessa terra, apesar de termos uma aliança com Deus, nós estamos sujeitos a falhas. E no momento, ele ficou com medo de Faraó. De repente as pessoas que ele mandou para o Egito disseram: oh, Faraó é muito poderoso. E nós estamos vendo de uma situação que tinha fome em Canaã. De repente eles estavam meio com a moral baixa, fome em Canaã, de repente subnutridos. Nós vamos entrar numa terra em total desvantagem, vamos entrar como retirantes de um lugar que não tinha fome. Então eles vão lá ser os dominadores, o rio Nilo, tudo lá, plantação, eles naquela prosperidade. A gente chega quebrado, e a tua mulher é bonita, ele vai querer a tua mulher pro harém dele, e então ele vai te matar. Então diz que é tua irmã, que ele poupa a tua vida. E Abraão mente, e Abraão não confia naquele momento. E Deus não muda o comportamento dele em relação a Abraão. Ele sabia que era um momento, era uma fraqueza de Abraão. Abraão caiu, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, amém? Abraão caiu, mas não ficou prostrado, pois Deus não deixou ele prostrado. Deus falou: eu estou contigo, Abraão, tu continua sendo meu amigo, tu crês na minha justiça, tu crês no sangue do meu filho Jesus, tu crês que o sacrifício no Calvário, que ainda não foi feito, mas quando ele for feito, ele vai levar todo o pecado. Abraão creu, como acabamos de ler, ele creu na eleição, ele sabia que o cordeiro por ele já tinha sido morto antes da fundação do mundo, amém? Glória a Deus. Ele sabia que ainda não tinha acontecido aqui, mas já tinha acontecido lá, e ele já estava vivendo as promessas de lá. Glória! Ele já estava vivendo. Jesus ainda não morreu, mas ele já morreu lá na fundação do mundo. Ele vai morrer na terra lá, mas na eternidade ele já morreu. Então Abraão tomou posse e não amarelou, não retrocedeu, não se lançou em depressão por causa do seu erro. E Deus o levantou, tirou do Egito. A Bíblia fala: Faraó, Deus mandou para Faraó: Faraó, dá para esse homem dinheiro e muitos animais. E Abraão saiu do Egito poderoso, amém? O cara saiu do Egito, brother, isso é maravilhoso. Abraão saiu do Egito, ele entrou como mentiroso. Abraão começou que ele imagina se tivesse um marezinho lá no meio da galera. Abraão: pois é, essa mulher linda aqui é minha irmã. Um gritasse ali atrás: mentiroso. Mentira, velho. Ficou com medo e com mentira. Mas Deus não viu o medo nem a mentira. Deus viu o sangue de Jesus sobre a vida de Abraão. O apóstolo Paulo fala, o escritor de Hebreus: são muitas coisas para explicar, difíceis de entender. É fácil entender a lei. A lei, Abraão mentiu, vai pagar pelo seu pecado. Abraão não confiou em Deus, ficou com medo de Faraó, vai apanhar. Nem foi imputado o pecado e nem apanhou. Olha o que aconteceu. Capítulo 12: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quando eu entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: a mulher de que matarão e deixarão de com vida. Então mente. Aí ele vai indo. Versículo 16: este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentos e camelos, porque o Senhor puniu a Faraó. Deus puniu a Faraó. Cara, Deus puniu. Assim, se a gente fosse legalista. E Deus, quando a gente estava lendo ali, e Deus puniu a Abraão, Deus puniu a Faraó. Por quê? Porque Faraó não estava em aliança com Deus. Abraão estava. Teve um acidente de percurso na vida de Abraão? Teve. Ele falhou? Falhou. Mas Jesus já morreu por esse pecado. E Abraão continuou em pé, saiu do Egito. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. E a Bíblia fala, e Faraó, versículo 20, e Faraó deu ordens aos seus homens a respeito de Abraão: acompanhem-no, a ele e a sua mulher e tudo que possuía, e me disseste ser tua mãe. E ele, Abraão, deu muitos escravos, deu muito gado, e dinheiro para Abraão, e Abraão prosperou no Egito. Meu irmão, apesar da falha de ter duvidado da proteção por alguns momentos, e apesar de ter mentido, Abraão prosperou no Egito, porque o pecado foi pago na cruz do Calvário, amém? Isso vai fazer eu agora sair por aí fazendo besteira? Pelo contrário,
Isso vai me fazer amar mais a Deus. Abraão depois vem a se consertar. Foi um acidente de percurso. Ele naquele momento de fraqueza, naquele momento fome aqui, Egito, lá, Faraó é poderoso, ele vai me matar, vai matar minha mulher. Então, ele agiu errado, agiu. Mas é para Deus mostrar que a misericórdia dele, a graça dele e o amor não é o nosso a ele, é o dele por nós. Amém? Tem que entender no espírito, brother. Tem que entender no espírito. Na carne, a lei é muito fácil entender. Faço bem, recebo bem. Faço mal, recebo mal. No espírito, na graça é faço mal e receba aquilo que Jesus recebeu no teu lugar, o castigo nele, e a bênção sobrou para ti. Isso te faz amar mais Jesus. Amém? Abraão continua. Ele segue. E no capítulo 20 de Gênesis, meu irmão. Capítulo 20 de Gênesis. Portanto, Abraão, dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerá. Disse Abraão a Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerá, mandou buscá-la. De novo, ele faz o mesmo papelão. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomasse, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente. Não foi ela mesma que me disse, é minha irmã, e ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que fiz isso. Abimeleque está falando com Deus em sonho. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isto. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasse. Agora, pois, escute esse versículo, meu irmão. Abraão mentiu a segunda vez. Passaram-se 20 anos e ele teve uma recaída. Ele ficou 20 anos sem mentir. E passaram-se 20 anos, ele não vai mentir mais, é a última vez. Passaram-se 20 anos e ele agora está numa situação semelhante. Novamente o medo vem e ele por medo mente. Agora, pois, Abimeleque falando. Deus falando para Abimeleque. Agora, pois, Deus falando a Abimeleque em sonho. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Agora, brother, é para dar um nó na cabeça do religioso. Abraão mentiu a segunda vez. Abimeleque falou, Deus falou: Abimeleque, eu vou te matar, porque tu estás tentando tocar na mulher do meu filho. Senhor, ela falou que era irmã. Ele falou também: Senhor, eu sou o inocente. Não és. O inocente é Abraão, por causa da fé dele em Jesus. Amém? Por causa da tua fé em Jesus, Deus vai sempre julgar a tua causa e te dar absolvido. Amém, querido? Todas as vezes que Deus vê você numa situação de pecado, todas as vezes que o diabo vier te julgar, te condenar, o Senhor vai sempre ser o juiz, e o Espírito Santo vai te guiar, e Jesus, o teu advogado, vão dizer: caso encerrado, o meu cliente é inocente, porque a lei já caducou, e o sangue de Jesus já lavou, e toda acusação contra nós, nenhuma condenação há contra os que estão em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor, meu irmão, agradeça a Deus, que coisa maravilhosa. E olha o que ele falou, brother, isso é para matar, brother. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Já falei aqui domingo passado, lei da primeira menção. Lei que é a primeira vez que uma coisa está escrita na Bíblia. Preste muita atenção, que tem uma carga de informação e de revelação muito grande. A primeira vez que a palavra profeta é aquele que fala aqui na terra a respeito do céu, a respeito de Deus. Profeta é aquele que fala na terra sobre Deus, sobre o céu. A primeira vez que a palavra profeta aparece é aqui. Um homem que havia acabado de mentir, que tinha tido dificuldade de confiar na proteção de Deus, mentiu, não confiou plenamente na proteção de Deus, mas Deus falou: é meu profeta. Amém? É para a gente pirar. É para a gente pirar e saber como Deus é misericordioso. Amém? Ele não olha para a aparência, ele viu o coração. Ele sabia que o pecado é algo que está aí. O pecado já à porta, está sempre em ti o poder de dominá-lo. E o apóstolo Paulo fala: às vezes eu não domino esse maldito pecado. O pecado ali, quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 7, ele fala o pecado como algo que é um nome. Ele não fala o verbo, ele fala o nome.
O nome, o pecado às vezes ele me domina, o pecado. Então o pecado já se aporta, não é o pecar. Então o pecado é como que um carrapato, é como que um piolho. Viram na televisão aquela mulher que cata piolho lá em São Paulo? Profissional, né, Levi? Oh, misericórdia. Que nenhum de nós precisa do seu serviço. Em 6 horas o piolho fora da cabeça morre. Ele não tem mais do que 6 horas de vida, ele morre. Então ele precisa de nós, mas não precisamos dele. Vamos terminar, 9:25 já. Abraão foi chamado profeta. Então, meu irmão, para você pregar a palavra de Deus, não precisa dizer assim. O diabo vai dizer: você nunca vai pregar a palavra, você nunca terá santidade suficiente para pregar a palavra, porque você ainda fala algumas coisas, porque você ainda fala gíria, porque você ainda fala cara, ainda fala caramba, sei lá alguma bizarrice assim. Então, meu irmão, em nome de Jesus, o Senhor te chama profeta, e se Ele te constitui profeta, você vai ser um profeta, amém? E Ele fala assim para o ministério de intercessão e para todos vocês que oram: agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti. E ele vai orar. O tiroso e o medroso vai orar por ti, e eu ouvirei a oração dele. Amém? Olha só que coisa maravilhosa, meu irmão. Então, se eu amo Jesus, se eu aceito Jesus, digo: sei que o Senhor me ama, mas estou batalhando, eu estou passando, estou vencendo as minhas fraquezas, tudo. Mas até eu chegar à perfeição ou vencer as fraquezas, o Senhor me chama de profeta no meio desse processo. O Senhor fala que a minha oração tem poder. Louvado seja Deus, meu irmão. E aí, para encerrar, Abraão, versículo 17: orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas puderam ter filhos. Na mesma pegada, Deus falou: ele é meu profeta, ele é intercessor, ele vai interceder por ti, tu vais viver, porque senão eu vou te matar. Mas se Abraão pedir, eu te poupo. E além do mais, todas as mulheres desse lugar ficaram estéreis. Mas se Abraão orar por ti, tu vais ser curado. Meu irmão, você está sintonizado no contexto? Estamos em Gênesis capítulo 20. Isaac ainda não nasceu. Abraão, Sara era estéril. Abraão fez uma oração, sendo ele marido de uma mulher estéril. Ele fez uma oração e várias mulheres se tornaram férteis. Meu irmão, mesmo que você esteja passando um perrengue, está passando um perrengue financeiro, pode orar pela prosperidade dos outros, que eles vão prosperar. Você está enfermo, ora por outro enfermo, que ele vai ser curado. Você tem um problema, ora por uma pessoa que tem o mesmo problema que tu, e você ainda está com o teu, ela vai ser curada. E depois você também vai ser. Depois Abraão, Sara concebeu Isaac. Mas antes de nascer Isaac, Abraão orou, e as pessoas ficaram curadas do que ele ainda não tinha sido curado. Que loucura, né, brother? Que coisa maravilhosa. Então, não é por causa da minha preparação, não é por causa da minha consagração, isso virá em consequência, é por causa da minha eleição. Eu já fui eleito antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível perante Ele, e em amor dEle, Ele me predestinou. Aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor, meu irmão. Ele te predestinou, Ele te escolheu, Ele te amou. Por isso que você está aqui na igreja hoje. Ele já providenciou tudo isso, amém, para que você estivesse aqui hoje. Hoje você estar aqui, Deus planejou isso antes da fundação do mundo. Esse dia, essa quinta-feira à noite, 9h35, 9h27 mais ou menos, escutando uma palavra dessa, Deus já tinha providenciado isso. E você veio e Ele conseguiu te colocar no trilho dEle, para você em Cristo Jesus ser conduzido em triunfo. Amém? Fecha os teus olhos, meu querido, minha querida, fecha os teus olhos, por favor.